Oi, eu sou a Nina e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Dance, Dance, Dance do Murakami, o último livro em português dele que eu ainda não tinha lido, sobre releitura, sobre as fases da nossa vida interferirem em tudo que a gente lê e devagar um pouquinho sobre isso. Eu já comentei com vocês que eu tinha começado a ler o Dance, 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 que era a última obra do Murakami em português que eu ainda não tinha lido. E esse livro, ele é como se fosse um epílogo, né, do Caçando Carneiros. Então, a gente vai ter o mesmo protagonista e essa história vai se passar alguns anos depois, se não me engano, 4 anos. É depois, né, de finalizar ali o Caçando Carneiros. Então a gente vai ter elementos em comum, tanto o protagonista quanto outras figuras, o próprio Homem Carneiro, que foi uma figura decisiva no Caçando Carneiros, mas a história vai ter um outro desenrolar, né? A gente vai estar ali em uma outra fase. Esse livro acabou ficando por último, foi o último que eu deixei para ler, justamente porque na época em que eu li o Caçando Carneiros, ele foi o meu menos preferido. De tudo que eu tinha lido do Murakami, Caçando Carneiros era o que eu menos gostava. Eu acredito que deva ter uns 6 anos ou 5, pelo menos, que eu li Caçando Carneiros. Depois disso eu li várias outras coisas do Murakami. Tem coisas hoje que eu gosto menos do que Caçando Carneiros, mas ele continuou sendo um livro que na minha lembrança eu não gostava tanto. E agora, depois de ter finalizado o Dance, Dance, Dance e feito algumas pesquisas, eu descobri que, na verdade, o Caçando Carneiros também fazia parte de como se fosse uma trilogia ali do Rato, que é secundário no Caçando Carneiros, mas é protagonista em outras 2 novelas, que são essas 2 aqui, Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973, que são outras que eu não gosto. Ou seja, Dance, Dance, Dance tinha tudo para ser um livro que eu não ia gostar, porque ele vai tratar ali de uma história, de personagens e de um mundo que eu não me identifiquei tanto quando eu li. Então, eu já iniciei com esse pé atrás o livro, e o que eu posso dizer é que ele me causou uma revolução. É uma coisa que o Murakami faz muito comigo, já aconteceu, né, em outros livros, Kafka Beira-Mar, Incolor Tsukuru Tazaki, enfim, que é eu racionalmente não saber porque eu tô sentindo aquilo, mas mexer muito comigo e mexer muito com a minha visão de mundo e com o que eu percebo da vida. Então eu já comentei também no vídeo que eu falei sobre Murakami que pra mim é muito isso, assim. Ele não me pega no racional, eu não sei dizer racionalmente porque que eu gosto daquilo. Inclusive, os personagens dele são incômodos em vários sentidos de machismo e de comportamento mesmo. Mas alguma coisa nas histórias dele me pega, como se fosse um redemoinho mesmo, um furacão, não sei explicar. E foi isso que aconteceu com o Dance, Dance, Dance. Isso começou a acontecer na história, eu acredito que em 30 e poucos %, que é um momento em que ele vai acabar reencontrando o Homem Carneiro, que era ali um personagem do Caçando Carneiros. Então, para contextualizar rapidamente sobre o livro, porque eu acho que esse vídeo é muito menos sobre esse livro do que sobre eu como leitora, mas a gente tem esse protagonista que viveu tudo o que aconteceu no Caçando Carneiros. Eu acho que é bem importante você ter lido Caçando Carneiros para ler esse livro, apesar de você não precisar ler esse livro se você ler o Caçando Carneiros, enfim. E ele tá com a vida acontecendo no piloto automático. Então ele tá ali vivendo a vida dele, as namoradas que ele tem vão sempre embora e ele continua fazendo os trabalhos e acordando e dormindo. Em determinado momento ele sente, né, ele começa a sonhar, enfim, que tem alguém pedindo socorro para ele no Hotel do Golfinho, né, que é um hotel onde acontecem várias coisas do Caçando Carneiros. Então ele se organiza aí na vida para ir até esse hotel, e quando ele chega lá ele descobre que esse hotel foi destruído e transformado no Dolphin Hotel, que é um hotel de alta classe, super moderno, super diferente. Então ele fica buscando aí essas respostas nesse hotel, e por que esse hotel continua mantendo Dolphin no nome, se ele faz parte de uma rede, enfim. E é a partir daí que a história vai se desenrolar, né? A partir desse momento em que ele começa a buscar essas respostas, ele vai encontrar outras pessoas que vão formar aí a história do Dance, Dance, Dance. E tudo que ele sente, que ele passa e as coisas que ele vai encontrar nesse caminho mexeram muito comigo. Eu não vou ficar dando spoilers sobre a história, mas me fizeram pensar em muita coisa
E o que eu queria trazer é exatamente esse ponto de que agora eu preciso muito reler Caçando Carneiros, porque eu sinto que a minha reação com relação a ele vai ser totalmente diferente. Eu sinto que a fase da vida que eu tô passando hoje talvez se conecte muito mais com Caçando Carneiros do que a fase em que eu estava quando eu realmente li ele pela primeira vez. Então, esse protagonista tinha em torno de 30 anos no Caçando Carneiro, ele tem 34 agora no Dance, Dance, Dance. E quando eu li Caçando Carneiros, eu estava muito mais próxima dos 20 do que dos 30, e hoje eu tô muito mais próxima dos 30. Então, eu penso que vai ser uma experiência totalmente diferente para mim. Eu lembro algumas coisas do Caçando Carneiros, embora eu não lembre exatamente da história inteira, né? Eu lembro o que acontece, eu lembro do clímax, mas eu tô precisando dessa experiência de reler um livro e eu fiquei pensativa a respeito disso. Queria então compartilhar isso com vocês e saber o que vocês acham, se vocês já passaram por isso. De que muitas vezes a gente dá uma chance de reler justamente os livros que já mexeram muito com a gente, que a gente já gostou muito, né? Eu pelo menos sou assim. Eu tenho o costume de reler as coisas que eu gostei muito. E aí a gente pode cair numa frustração, né? De que talvez a gente tenha gostado muito porque a gente leu na época certa, na época em que a gente conseguiu conversar da melhor maneira com aquela história. E isso nem sempre vai se manter ao longo da vida. É claro que eu acho que tem livros que são um pouco universais e que a gente vai conseguir se comunicar com eles em várias fases e de formas diferentes em cada fase, o que também é mágico. Mas eu fiquei pensando sobre esses livros para os quais a gente não dá uma outra chance, por eles não terem conversado com a gente em um momento em que talvez a gente não tinha a maturidade ou a gente estava realmente num momento muito diferente, passando por uma coisa muito diferente. Então, o vídeo de hoje era essa divagação. Eu quero realmente saber a opinião de vocês, se vocês já releram algum livro que vocês não tinham gostado muito e mudou muito a relação de vocês com ele. Eu ainda não reli Caçando Carneiros, mas eu quero muito fazer isso ainda esse ano, enquanto Dance, Dance, Dance tá fresco na minha cabeça. E aí eu venho contar pra vocês se foi realmente uma impressão e eu gostei mais do Dance, Dance, Dance do que do Caçando Carneiros, ou se eu peguei o Dance, Dance, Dance no momento em que eu precisava tê-lo pego, enquanto no Caçando Carneiros a minha primeira leitura aconteceu quando eu era um pouco mais nova e talvez não tinha algumas cargas que eu tenho hoje e que me trouxeram toda uma nova visão a respeito dessa história. Então me contem o que vocês acham, me contem se vocês já leram algum desses livros, conta qual é o preferido do Murakami de vocês. Eu agora não tenho mais nenhum em português, apenas em inglês, que eu consigo ler o intermediário aí, vamos ver se eu dou conta. E a gente se vê no próximo vídeo.